Dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem? Tá ouvindo bem? Tô, tudo ouvindo super bem. E hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Pior é que a gente Estamos. tem que falar que passou assim devagar e rápido ao mesmo tempo, não sei definir. É uma questão de sensação de tempo, né? Uhum. E é isso, doutor Maia. As pessoas estão bem tumultuadas com tudo, né? Estão bem ansiosas, estão bem preocupadas com tudo que está acontecendo, né? É a situação quando há uma perda assim de absoluta, né? Como certas situações que a gente vê, a pessoa perdendo tudo, realmente há um colapso, né? Uma vivência de ansiedade, de angústia muito grande, né? E nesse nível as pessoas então ficam revoltadas ou deprimidas ou agressivas, enfim, é toda uma série de afetos e sentimentos que dominam a pessoa ao ter uma perda catastrófica desse tipo, né? E no caso até não é a primeira nem a segunda, é a terceira vez, né? Como muitos falam, né? Então realmente nós estamos numa zona de catástrofe, né? É, sabe que tem uma repórter que é do ICL. E a Maria Lúcia agora há pouco me contou que ela conversou lá no ICL e ela disse que ela participou, ela esteve lá em Nova Orleans quando aconteceu aquilo no Katrina e ela disse que o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul é pior. Eu me lembrei que na enchente de 41, pelo que eu vi, demorou mais ou menos quase um mês para baixarem as águas, né? Que é o que estão dizendo que vai Uhum, acontecer, né? Só no início de junho, né? sim. E, e a outra coisa mais grave é que nesse momento aparecem os dois lados da pessoa, né? O lado bom, o lado de busca, de auxílio, de querer de alguma forma participar da dor do outro e dando condições de afeto, empatia, né? E ao mesmo tempo aparece o outro lado, que é o aproveitamento da situação, né? De certa forma, nós vemos em nós aparecer aquilo que normalmente é uma posição mais, vamos dizer assim, primitiva, animal, né? Quando vamos dizer assim, quando um animal começa a ficar doente e vai morrer, o que a gente vê? Uma hiena se aproximando e esperando a morte. Quando lá na Amazônia os botos começam a morrer e vão para as praias, a gente vê aquela quantidade de urubu, né, esperando que ele morra. Então, realmente, parece que há uma natureza em nós dupla, né, em que a morte do outro pode ser ou a perda do outro pode ser uma oportunidade, né? Uhum. E isso nos surpreende, porque parece que nós devemos ou teremos que ser sempre pessoas, vamos dizer, civilizadas, honestas, maravilhosas. Eu vi o final que tu apresentou do filme, esse onde há uma Doador, harmonia. isso, doador de É, memórias. o Admirável Mundo Novo do Huxley, né, que já era mais ou menos nessa linha. Isso, exatamente. Mas aí a gente perde a autonomia, né? E nós estamos hoje numa posição de mundo onde o individualismo é absolutamente poderoso, né, na nossa sociedade, né? E todos os modelos de sociedade organizada e de igualdade absoluta meio que falharam, né? Não deu para se manter, houve problemas sérios. Se nós estudar a história recente das organizações sociais em que a igualdade seria a coisa mais maravilhosa e todos estariam bem, porque não haveria fome, não haveria doença, não haveria angústia, problemas, né? Todos seriam bem cuidados. O que se nota, né? Que todos falharam e continuam falhando e continuamos buscando aquele mundo maravilhoso que, na realidade, é uma fantasia, vamos dizer assim, um idealismo
que nós buscamos o tempo todo e trabalhamos para isso, a gente vê. Então, assim, o voluntário é um idealista que faz um sacrifício enorme da sua vida para salvar o outro, mas é capaz de encontrar um assaltante ali adiante que vai romper aquela vontade e se aproveitar da situação, né? Essa Uhum. simplicidade é que nos choca, né? Pois é, é que é tudo muito violentamente ou nada ou tudo, né? A gente não consegue alinhavar assim um equilíbrio. É, Pois é, as explosões emocionais, né, doutor Maia? Tanto para a felicidade, para a alegria, para o bem-estar, para uma coisa muito mega boa, mas também para desejar o mal para o outro, para ficar à espreita para fazer um assalto, e ficar bolando como é que eu vou te matar, entende? Quer dizer, tudo isso assim é tudo muito catastrófico, né? é exatamente isso, porque, de certa forma, no mundo primitivo, ou antes de haver uma organização social tão poderosa como existe hoje, vamos dizer assim, a defesa era se manter vivo, né? Então a agressividade era sempre dirigida para a manutenção da vida ou daquela comunidade ou daquele grupo, né? Uhum. E, de certa forma, vamos dizer assim, há uma certa agressividade, uma certa direção agressiva em me manter o mais saudável possível em relação ao mundo que ele é absolutamente neutro. A gente chama assim a mãe natureza e a ideia que se tem assim de que a natureza é uma mãe, então vai nos dar tudo. É uma mãe natureza entre aspas, né? Porque se eu não me adaptar a ela, eu não tenho saída e vou desaparecer. Então, tudo que é considerado assim como uma ideia maravilhosa de acolhimento, de estar bem, está sujeita a adaptações que, de certa forma, são agressivas. Agressivas ao outro, à própria natureza, e hoje a gente está vendo, né, que a nossa colocação é de que a espécie humana é a sexta extinção do planeta. Quer dizer, a quantidade de habitantes que o planeta tem está se tornando uma ameaça ao próprio planeta no sentido Sim. agora do clima. Porque nós somos exploradores da natureza de uma forma assim absoluta, né? A gente, para ganhar o conhecimento científico ou o progresso científico, nós temos que explorar a natureza de uma forma absolutamente violenta, e aí as respostas começam a aparecer, né? Até me lembrei agora de uma história que na década do século XVIII, no século XIX, na Europa havia muita fome, né? Então os imigrantes alemães, essa é uma história de imigrantes alemães, Herr Blumenau, né? Que eles vieram em 1850 para o Brasil, aqui para o sul, Vale do Itajaí. E aí, então, eles, quando saíram da Alemanha, disseram, olha, é um lugar assim que é habitado por indígenas e são meio perigosos, vocês devem se cuidar. Aí esses alemães chegaram, tu vê que até Herr Blumenau é nome de uma cidade, Blumenau, né? Isso. Catarina, o Vale do Itajaí. E aí, então, eles vieram, assim, ancestrosos, parece que 7 ou 8 famílias, não sei quantos no total, e se estabeleceram, eu acho que naquela zona do Itajaí, é o rio Itajaí, se não me engano, né? Isso, o Rio Itajaí, que é E famoso pelas enchentes. famoso pelas enchentes. E aí eles se sentaram ali, se assentaram e começaram com muito medo dos indígenas que moravam na outra margem do rio. E aí foi passando o tempo, e nada dos indígenas aparecerem, ou serem agressivos, ou serem isso e aquilo. E aí até que esse Herr Blumenau, foi visitar, se juntou lá com presentes e alguns amigos, e atravessou o rio para visitar os indígenas. E aí chegou para o cacique, viu que foi bem recebido, conseguiram se comunicar, e ele disse, Uhum. eu vim aqui ver as suas terras, as terras de vocês. Aí o índio, o cacique disse, mas não são nossas.
Aí o Blumenau disse, mas como não são? Vocês moram aqui há muito antes. Mas de quem são então essas terras? Aí ele responde, da água. É outra visão de mundo, né? É outra visão de mundo, quer dizer, hipoteticamente, esses índios provavelmente não tiravam as matas ciliares, não Uhum, iam com zonas problemáticas, porque eles conheciam a natureza e como ela age, né? sem dúvida. Principalmente as águas, né? E como, né? Tem até que linda essa história. Depois eu vou querer essa história para poder usá-la sempre que entrar nesse tipo de assunto, né? Porque é tão. Eu me lembrei daquela carta do índio lá dos Estados Unidos também, que o governo queria comprar as terras dele. Ele disse, mas como que eu vou vender as minhas terras? Primeiro que não são minhas, né? Segundo porque a terra é dela mesma, é da natureza. É uma coisa tão bonita aquela carta, me lembrei dessa história também. Quando tem esse respeito pela natureza, é tão. A nossa sociedade não tem como, né? A sociedade branca, invasora e exploradora não tem nem um DNA assim de respeito nenhum por nada, né? É É tota... que, é que tu vê, mas ao mesmo tempo são os paradoxos, né? Aham. Sociedade indígena, por exemplo, os progressos delas são extremamente ligados à natureza e à sustentação E são do. escravos dela, né? De certa forma, é uma harmonia em que tu não tem avanços Isso. que seriam espantosamente diferentes daquele tipo de conduta ou de crença, né? Então, uma sociedade mais agressiva, Uhum. então a sociedade a nossa, ela começa, há 300 anos para cá, começa o progresso científico, né? E o progresso científico, de certa forma, abre campos tão estranhos e tão novos que todos os costumes, de certa forma, são meio que abatidos. E Sim. que eu, com o individualismo maior, o pensamento maior, porque eu posso dizer, assim, de uma linha mais filosófica e até de pensamento mais agressivo em relação e até extremamente racional, dizer assim que uma catástrofe, tem gente que diz assim, ah não, isso é um castigo de Deus, isso é um castigo isso. Um pensador mais agressivo vai dizer, olha, essa ideia de Deus ou de um criador ou de um ser maior é necessário para, vamos dizer, suprir a angústia de não poder entender como a estrutura da vida é complexa e está sempre aberta, que tudo que tu sabe hoje, daqui a pouco não vale nada. Exato. É um mistério constante em abertura total. Então, de certa forma, eu teria que ter ideias assim bem claras de religião, de ordem social, de como me conduzir, de tudo mais. Quando abre um campo desse tipo, com perspectivas científicas abertas e de percepção do universo complexo, né? Eu me lembro quando disseram um dos famosos astrônomos, né, que hoje é nome de rua, dizia que a Terra não era o centro do universo, ele foi queimado, né? Uhum. Eu não posso dizer coisas que estão fora daquilo que é aceito em torno de mim. E com essa abertura nossa social, eu posso dizer tudo que eu acho e penso, mas eu também posso dizer inverdades e ser agressivo, violento, e aí as coisas vão ficando estranhas. A gente, Muito. hoje, por exemplo, né, como já tu falou aí várias vezes, eu, ao mesmo tempo que eu quero a sanidade de todos, apoiar todo mundo, eu noto que dentro dessa crise há uma desorganização enorme Uhum. buscando organização. Então, eu tenho que ser crítico e, ao mesmo tempo, perceber que dentro da crítica existe sempre um outro lado e uma abertura maior, né, Beatriz? É difícil, né? Você quer ver essa coisa, por exemplo, essa enxurrada de fake news e meias verdades, né? A gente aqui no meio de todo esse caos, que é essas 700 mil pessoas perdendo tudo, porque eu não consigo dimensionar, sabe, doutor Maia? Eu tenho repetido isso a semana toda, mas eu não sei o que que é isso, perder tudo, assim, numa hora, em menos de meia hora. A gente não sabe o que que é isso, né? Essa perda dessa maneira
absoluta, trágica e sem ter como. Aí vem a mentira, né? Nós temos uma que está se reforçando, que continua aí, e tem gente que, ao invés de procurar informação, fica repetindo a mentira, que não é mentira, é uma meia mentira, que eu acho que essa é mais perigosa. Existiu por parte do governo aqui do Uruguai, o governo do Uruguai ofereceu para emprestar algumas coisas para o Rio Grande do Sul. E aí o que está passando? É que o governo não aceitou um avião de transporte grande, seria um Hércules, para levar lanchas às regiões afetadas e doações humanitárias, né? Então, aí isso aí está repercutindo, tem gente que está assim, né? Uma coisa terrível que o Lula fez, que o governo não aceitou e tal. Bom, o que é que aconteceu de fato? E isso está confirmado, né? O Leite errou quando pediu a doação, a ajuda. A solicitação do governador para o Uruguai, que havia autorizado o empréstimo dessa aeronave, e dentro dela chegariam outras 2 lanchas motorizadas e mais doações humanitárias, foi divulgado pelo próprio executivo aí do próprio governo do estado, do Leite, como sendo uma negativa do governo Lula. Tá? Então, o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, explicou que o Comando Militar Conjunto avaliou as restrições de pista disponíveis para pouso dessa aeronave em Porto Alegre, do avião solicitado, que seria emprestado pelo Uruguai, e agradeceu, porque não teria como ele pousar aqui. Estaria sem condições de pouso. Então, eles agradeceram esse avião, certo? Porque nós já estaríamos com toda uma frota, toda uma equipe trabalhando em cima disso. Eles tinham a aeronave brasileira KC-390, já estava atuando nos resgates, tinha melhores capacidades de pouso em pistas menores e emergenciais, maior capacidade de carga. O Brasil já estava naquele dia com 240 embarcações das Forças Armadas realizando operações, então ele declinou parte da ajuda do Uruguai, entre elas um avião. Seria de grande porte, não teria onde descer, sabe? A Secretaria de Comunicação veio imediatamente, desmentiu que a ajuda foi negada, ninguém negou a ajuda do Uruguai. Há um helicóptero do Uruguai que está atuando, necessário para as operações, foi emprestado pelo país e está sendo usado. Quer dizer, o governo não recusou a oferta de ajuda feita pelo Uruguai. Ele apenas disse, olha, esse avião é muito grande, não tem onde estacionar, a gente está, o próprio aeroporto Salgado Filho está inviável, né? Nós já temos uma aeronave que está fazendo isso, né? Então, houve uma dispensa, e aí o que está acontecendo de parte o pessoal das fake news? Eles estão contando a história do declinar a oferta de uma aeronave como sendo uma negativa de ajuda do Uruguai. E tem, claro, sempre tem o Zé Mané que acredita sem investigar, né? Sem tentar saber, sem se informar melhor. Então, o Brasil é grato ao Uruguai pelo pronto auxílio. Juntamente com o helicóptero, o Uruguai também ofereceu um modelo específico de avião que a avaliação técnica feita pelo Ministério da Defesa e pela Aeronáutica Brasileira foi a de que o aparelho, em razão das suas características, não seria adequado para o tipo de operação exigida e a infraestrutura aeroportuária local disponível, né? E aí, doutor Maia, esse caso eu estou detalhando aqui, porque tem uma pessoa que está questionando aqui para mim sobre isso, mas ela não se informa, então eu estou passando detalhes para ver se ela se acalma, né? E ao mesmo tempo dizendo assim, ó, esse conjunto de... Eu vou procurar alguma coisa errada que esse governo está fazendo, porque eu quero falar mal dele. Eu não consigo destacar nada bom, porque o meu objetivo é primário, assim, uma coisa meio, até acho infantil, de questionar ideologicamente, que não é a hora, né? A hora é de pegar todo mundo junto, não quero saber qual é a tua origem ideológica, vamos salvar pessoas, né?
Isso é um exemplo dessa problemática de duplicidade que nos habita, né? Isso. Se a minha ideia é muito mais densa e importante para mim, eu defendo ela em relação a outras ideias que, de certa forma, são contrárias à minha, né? Então, essa é a maior dissensão que existe na sociedade, que é a polarização de opiniões, né? Uhum. Mesmo em momentos de crise que todos deveriam estar harmônicos, né? E até eu vi que o governo abriu campo de doações de qualquer tipo de coisas usadas para vir de todas as partes do mundo. Tem mais de 7 ou 10 países aí querendo mandar coisas que antes não poderiam e que agora está aberto como se não havendo problema nenhum de entrada. Então, nesse sentido, acho que a abertura para resolver a crise dos lados governamentais me parece que é o mais aberta possível. Agora, as crises individuais e de posições categóricas de cada um, de dizer que o outro não deveria ser o que é, e Uhum. que essas brigas tu sabe que são o tempo todo as mais nítidas e que são ou sociais, macrosociais, ou microsociais intrafamiliares e ainda mais microsociais dentro de mim mesmo, que eu, de certa forma, ao ser duplo comigo mesmo, me aproximo das problemáticas de afeto. Eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou com medo. Então, esses níveis variam desde um ultra dentro de mim até a macro sociedade, né? É nesse sentido que deveria se entender as coisas. Mas é que é Não muito tem como, difícil né? ser tão aberto, né? Aham. E tão capaz de entender dificuldades de entendimento, relacionamento. Eu sempre busco certezas. Então, Uhum. como diz Sartre, os outros são o inferno. Eu é que sei bem como é que as coisas deveriam ser. O outro sempre está errado. Ele é o inferno. Eu sou essencialmente bom e a minha visão é a mais capaz. Essa é a nossa característica pessoal e individual. Não tem como fugir. Tu às vezes está querendo ser essa pessoa, né? Equilibrada e tal. Daqui a pouco tu resvala para aquela opinião de crítica bem violenta, porque aí tá botando toda a tua ideologia e todas as tuas memórias, porque a gente tem registro, né, dessas pessoas, dessas situações. Ah, ele fez tal coisa no passado, então mesmo que ele faça alguma coisa muito legal agora, eu vou resgatar aquele passado ali para poder dizer que tá tudo bem, só que não. Sim, tu vê, até a criação do inferno dentro das religiões é inédita, né? Porque quase todas as religiões mais antigas tudo davam condições de, ao voltar numa reencarnação, pagar o que eu fiz de errado aqui, né? Mas quando se cria o inferno, não tem perdão, né? Uhum. É um sofrimento eterno, quer dizer, o outro não pode ser perdoado, porque o que ele fez é absolutamente imperdoável. Quer dizer, é a chamada desumanização do outro. Eu vejo no outro o demônio, o ser que deve ser expurgado, destruído e, enfim, esquecido. E esqueço que ele é igual a mim. Eu sou tão humano como o outro. Esse problema é muito sério dentro de nós mesmos e vai continuar sendo assim, porque Vai. essas agências não vão desaparecer só porque nós estamos falando aqui sobre isso, né? Hum. Não tem, eu acho que não tem escapatória, não tem saída. Que E- esse lado bom que eu tenho e aquele lado perverso que eu também tenho, eles estão aqui, né? Não tem como tirar. mas nós dois somos entendidos como Não, os indianos. só nós Somos dois. burros que não querem, não adianta. Não, esses dois aí não entendem. Eles não entendem o que é a verdade, porque Uhum. eu tenho a verdade. Quer dizer, quando eu lido com uma pessoa assim, daqui a pouco só pode virar inimigo, né? Porque Tem. não dá mais para conversar, porque é categórica a posição, né? Isso a pessoa não se dá conta, porque se ela se der conta, ela se diminui ao mesmo tempo. Porque se a minha crença é tão poderosa e tão certa,
Como é que eu vou dividir isso com alguém que, na realidade, é um burro, um incompetente e um incapaz de entender as Uhum. coisas como eu entendo? Ah, bom, aí não dá Agora, para aquele filme ali, ele é tão interessante porque ele bota esse mundo que a gente meio que sonha com ele, né? Um mundo só de pessoas fazendo coisas boas, sendo bem corretas no falar, não se deixando levar pelas emoções. Mas veja que tem exatamente o Admirável Mundo Novo ali, né? Tem um remedinho que toma todo dia de manhã. Uma injeção que a pessoa toma quando acorda. Que vai ter alguma química ali para manter ela equilibrada, né? Eu tô e falando tu do vê, é aquilo que a filme. gente já falou, Aham. já, já falou várias vezes, né? Uma novela que 3 capítulos é só felicidade, no quarto eu nem olho mais, né? Não, a nossa vida é carregada. As séries que têm mais drama, mais complexos, mais eh, conflitos, é as que mais chamam a atenção, né? Os filmes que mostram as dificuldades de relacionamento e tudo mais, é o que mais atrai a maioria das pessoas. Quer dizer, nós idealizamos uma coisa maravilhosa, mas o tempo todo estamos dentro de conflitos extremos e constantemente nos pedindo soluções. Então, a solução sempre existe na nossa visão positiva, mas sempre atrapalhada por um outro ou por alguém que não enxerga como eu enxergo. Então, tu vê que é uma batalha constante. E a civilização funciona como um ideal maravilhoso, um método em que os relacionamentos deveriam ser guiados dessa forma. Por isso, então, essas utopias de perfeição, né? Que na realidade nunca conseguem manipular esse outro lado oculto em nós, que é uma zona negativa, em que há todos os afetos negativos em função, né? Que são a inveja, a cobiça, o orgulho, os ciúmes, enfim, todos esses afetos que nos habitam nunca conseguem ser manipulados através de ideias muito perfeitas e de ordem perfeita. Parece que sempre nós somos dominados pela soberba, pelo orgulho, pela inveja, pela ansiedade, pela depressão. Então nós temos que, pelo menos, então, nos dar conta que existe esse lado inconstante e que esse ideal maravilhoso de existência perfeita, ele é um ideal. Portanto, vamos tentar organizar o melhor possível, como numa tragédia. O que se faz numa tragédia como essa? Se tenta fazer a organização do melhor jeito possível. É possível, né? Possível, mas Uhum. não perfeito. Não vai acontecer. Quer ver Não. uma coisa? Me disse ontem um ex-colega, ele disse, Bea, quantos dias tu acha que o Jornal Nacional vai apresentar direto de Porto Alegre? Ó, Que vai cair muita audiência no resto do Brasil. então, quer dizer, Naqueles primeiros dias, claro que a audiência se manteve, porque estava todo mundo impactado, porque estão dizendo que foi pior que o Katrina, aquela outra de Brumadinho também, diz que foi muito pior, está sendo muito pior aqui o que aconteceu, né? Então o povo já não tem mais, ninguém mais vai chorar na frente da TV, entendeu? Ninguém até as, vai tra- mais chorar. até as tragédias ficam assim sem graça daqui a pouco. Já tá, isso aí eu já vi. Porque cada cena de resgate, a primeira cena foi da hora, né? Mas a segunda tu já tinha visto a primeira, na terceira já vira meio comum. Depois não tem mais emoção. Sim, Porque é como. na verdade parece que a gente tá mega, sim, sabe aquele cara que primeiro começa a usar um pouquinho de cocaína, daqui a pouco tá cheirando todas o dia inteiro. Quer dizer, tá cada vez precisa mais emoção, mais emoção, mais emoção. Eu acho que em termos de notícia a gente tá meio assim, Mas é lógico, isso aí é uma coisa normal. Notícias repetidas muitas vezes ficam tediosas. tediosos, é. Tá? E o que mais nos habita, não é o tédio? A gente está sempre querendo uma coisa nova, uma vivência nova, abrir um campo novo.
uma viagem, eu preciso sair desse ambiente que eu Do vivo. tédio, Eu não isso aí é aguento. É terrível. o tédio é um habitante constante de todos. Então, novidades, mesmo que essas novidades sejam mais agressivas, são muito bem-vindas, porque me deixam mais vivo. Eu fazer uma crítica assim com certeza me deixa Um saco, né? erotizado quase, né? Assim, tu entra em surto, né? Surto, defender uma ideia. Eu, num palanque, falando sobre a minha maneira de ver as coisas, é que eu sinto que eu estou vivo. E não importa o nível de agressividade que eu estou desenvolvendo, eu vou até a guerra. Que coisa, né? Agora tem um caso aqui, ó, que a pessoa está dizendo assim, Beatriz, doutor Maia. Ah, então, eu não tinha lido tudo antes. Estou indo para a casa da minha namorada. Recebi 2 tias e uma sobrinha na minha casa. Deixei elas ficarem aqui. É um apartamento pequeno. Não dá mais. Eu sei que não posso conviver com essas loucas. Estou indo embora da minha casa. Pelo que eu entendi, ele Ah, recebeu elas porque elas ficaram desalojadas é, pela e- enchente. isso. Aí botou, quer dizer, acolheu elas na casa dele. E agora ele está indo para a casa da namorada porque diz que não consegue conviver com elas. Não, então tu vê, ele levantou uma das coisas que provavelmente está acontecendo muito. Eu sou muito magnânimo e aberto, então tem vizinhos ou tem pessoas que eu conheço que eu posso ajudar, vem para minha casa, mas realmente daqui a pouco eu posso, se isso demorar muito, entrar em conflitos, em problemáticas de relacionamento e ter que. A ajuda vai ficar uma sobrecarga para mim e eu vou ter problemas e vai haver dissensões e coisas assim. Então, tu vê que a ajuda no primeiro momento é uma coisa boa, mas daqui a pouco há uma saturação nos relacionamentos, né? E uma dificuldade enorme de acolhimento. Isso está acontecendo, inclusive, com animais, né? A quantidade de animais, cachorros principalmente, que está passando todos os limites de cuidados. E daqui a pouco, então, como eu vi uma pessoa que tinha vários cães num sítio, abandonou e eles estavam quase morrendo até chegar o salvamento. Então eu penso primeiro em mim e depois no outro, né? Quando eu fico saturado, mas até aquele momento eu sou solidário e ajudo, mas até onde o meu limite vai? Então as crises tu vê que aparecem o tempo todo em todos os lugares, até dentro de mim mesmo nessa situação que esse ouvinte está nos colocando. Agora Não é por aguento isso. embora. Sim, mas ainda bem que ele tem a casa da namorada, né? É, E nem mandou as tias embora, né? não. O que ele não Mas vai poder fazer, óbvio. então, quantos convívios assim nós vamos nunca Nos- saber, mas que devem estar acontecendo? Uhum. É verdade, a gente não pensa nisso porque nós estamos sem, não, ninguém está vivendo essa situação, né? Mas aí ele está comentando aqui que elas começaram, primeiro dia foi lua de mel, maravilhoso. Eu pensei, como eu gosto das minhas tias. Continuo gostando, mas casamento não dá. Estou pedindo divórcio. Tá rindo aqui, porque tem para onde ir, né? Sim, Mas é que mas é ele aquela trouxe história, um. como é, doutor Maia? Aquela história do peixe na geladeira, né? É 3 dias, né? Que tu Se não aguenta. botar no congelador, né? É 3 dias, é tipo assim, visita de família é peixe na geladeira, 3 dias. Mas agora, olha bem, né? Que Agora, situação, né? então, quando eu levantei a hipótese, me veio uma outra ideia. Vem cá, por que, que a maior parte das relações são congeladas? Para se manterem, né? Pra se manter, senão não dá, né? Senão Aqui não outra dá. diz, dei muita risada com esse coitado. Estou vivendo isso, mas não tenho para onde ir. KKKKK. Vou ficar bem quietinha aqui. Tudo que eu falo e às vezes dou uma risada, o pessoal reclama.
que disse que eu dou risada de tudo. Mas tu não acha melhor dar risada do que brigar? KKKKK. Não, ela colocou aí uma posição que é muito importante, né? Um teórico da psicanálise diz que são duas as coisas, já se falou várias vezes, importantes da gente ter empatia e humor. Se eu consigo, vamos dizer assim, rir de mim mesmo ou levar as coisas numa linha humorística, eu realmente desmancho a agressividade e aumento a empatia com o ambiente, né? Uhum. É uma sabedoria pessoal. Outra aqui, ó. Bea, eu não sabia que isso existia. É uma pessoa da família, até agora não descobri direito exatamente o que, que ela é minha, mas a minha mãe trouxe ela para cá e ela faz cocô exatamente às 8 horas todos os dias. Já tivemos cenas incríveis por causa disso. Eu não acreditava que houvesse gente assim. Para tudo ela tem horário. Sim, é o chamado contexto obsessivo das pessoas, né? E tem pessoas que têm uma linha assim ligada ao tempo categórica, né, de funcionamento. Se mantém dentro de um processo rígido de tempo, aonde ela estabilizou as suas angústias e ansiedades. Se houver ruptura disso, imediatamente surgem inquietudes, angústias que eu não sei manejar, então eu mantenho aquela ordem fechada, né? É como se eu vivesse dentro de uma armadura. Então, são os sistemas obsessivos compulsivos que aparecem seguidamente em pessoas e são rígidos, né? Porque qualquer mudança, porque quando tu estrutura um caminho interno, vamos dizer assim, que te organiza, qualquer mudança nesse caminho interno que de organização gera imediatamente angústia, ansiedade, depressão, agonias. Então, para manejar esses estados, eu tenho que fazer ordens categóricas. Aí eu mantenho, né? E dá para ser assim, o cocô na hora certa? Sim, é tão categórico que esse tipo de pessoa, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que tomava 16 banhos por dia. O tratamento foi até um ponto em que ela conseguiu tomar no máximo 4, mas não, não pôde ser menos de 4, porque algo nela funcionava dessa forma. Tem que haver aquela conduta, aquele horário, senão a angústia e a ansiedade aparecem. E tu vê, se eu não consigo esse tipo de estrutura e de contenção pessoal, eu vou ter que buscar contenções, então, em medicamentos, ou em drogas, ou em álcool, ou em algum lugar. Uhum. Que, então, eu perco a estrutura de funcionamento não ansioso. Eu tenho que buscar alguma coisa que me deixe estável. E, portanto, eu posso fazer isso de várias maneiras, de todas as formas. Inclusive, eu posso ser radical nas minhas maneiras de pensar, na minha maneira de ver a estrutura social, de ver a política, de ver isso. Eu não consigo sair daquilo ali, porque se eu sair, imediatamente a ansiedade toma conta de mim. Então, tu vê que a rigidez é, ao mesmo tempo, uma linha de segurança. E o corpo, ele passa fisicamente, organicamente, ele pode entrar nessa estrutura. Não é que é aquilo que a gente falou, que tem um corpo social que é o mundo externo, um corpo psíquico que é o pensamento, o afeto, e o corpo físico, que é o que gera conduta. O corpo físico é um corpo externo, como é o corpo social. Eu, psicologicamente, tenho um corpo psíquico, que é eu, mas eu estou dentro de um corpo que eu não sei nada do meu corpo. Agora, como o corpo psíquico funciona dentro do corpo físico, ligado então a toda a linha hormonal cerebral. Hoje em dia todo mundo está querendo descobrir o corpo psíquico através do entendimento do cérebro, trabalhar muito, quer dizer, os progressos científicos estão indo, o meu cérebro, por que que o meu cérebro funciona assim, A qual é o neurociência. neurociência, né? Está assim a mil e todo mundo buscando explicações neurocientíficas, até terapias de coordenação neurocientífica, aquela coisa toda.
formas de manipular ansiedades e angústias. Então, quando passa o meu limite de ansiedade, de vivências internas muito fortes, imediatamente o corpo começa a funcionar mal. Aí aparecem todas as doenças autoimunes, doenças de pele, psoríase, micoses, coisas desse tipo, que são angústia, dores, a polimialgia, por exemplo. A maioria das polimialgias, que eu sinto Pois dor em é. todo, é uma ansiedade em nível Aham. Não, e agora eu tenho lido bastante sobre isso, acho que todo mundo está interessado em conhecer mais sobre isso, né? Quer dizer, todas as doenças, elas são mentais, primeiro. É tudo uma angústia, alguma coisa que está atrás ali, né? Todas sim, como o senhor falou, né? É que antigamente, eu acho que lá na década de 90 a gente ouvia falar em psicossomático. É a primeira vez, eu acho, que se começou a falar, né? Isso é psicossomático, isso é que tu não tem nada, isso é psicossomático, não sei o quê. E eu, doutor Maia, vou usar a minha história como argumento, tá? Eu tive problemas gravíssimos de ter que fazer cirurgia de emergência aqui em um hospital em Porto Alegre, agora nessa encarnação, em questão de estômago, sabe? Úlcera. 2 vezes eu fui para sala de emergência fazer cirurgia, assim, de emergência. Entrar pela porta do coisa e sair de lá 2 dias depois, fiz uma cirurgia, né? Por causa do estômago. E aí eu consegui me dar conta do que me provocava aquilo. E eu comecei a observar, comecei a prestar atenção, nunca mais eu tive nada. Quer dizer, daqui a então, pouco eu vou ter de novo, não sei, não estou dizendo que eu estou curada, tá? Eu estou querendo dizer assim, ó, é que eu hoje tenho no meu corpo essa verdade. A coisa acontece lá fora e cada pessoa tem um lugar, né? Então eu era no estômago, tem outras pessoas que é uma dor de cabeça, outra tem não sei o quê, mas é uma coisa que, pelo menos para mim, ficou bem claro que determinado tipo de encrenca, determinado tipo de imbróglio me produzia doedores terríveis no estômago e o resto junto, até que resultou 2 vezes em cirurgia. Hoje eu reconheço, quando começa a acontecer a encrenca, eu já começo a reconhecer que aquela ali é a encrenca que pode me deixar mal, e aí eu já sei administrar. então Geralmente eu ignoro. esse é o chamado autoconhecimento pessoal, que a gente levanta a hipótese assim, de uma capacidade autoanalítica pessoal de entender melhor os afetos que me habitam e como lidar com eles. Porque tu pode ver, né, se eu tenho uma emoção assim de ver alguma coisa que me emociona a ponto de eu chorar, quer dizer, imediatamente quem é que chora? O corpo físico. Uhum. Porque a emoção que me habita imediatamente invade o meu corpo. E através dessa invasão emocional é que coisas físicas começam a acontecer, como a lágrima, as sensações fortíssimas afetivas, todos os afetos ligados ao amor, à sexualidade, quer dizer, são todos vivências de corpo, mas carregadas de afetos. E afeta tanto que em algumas a gente vê verter lágrimas, quer dizer que lá em algum ponto do organismo, alguma coisa lá está começando Por isso a que tu tá, chorar. por isso que tu está dizendo, se eu tenho um afeto muito forte de tristeza, de compaixão, enfim, qualquer tipo de afetividade maior, todo o meu corpo reverbera e, vamos dizer assim, vibra naquela. Então, são afetos positivos que me dão satisfação, mas e os afetos negativos? A agressividade, a raiva, o Uhum. ciúme, o ressentimento, o ódio, são afetos poderosamente instáveis e que movimentam violentamente o corpo e que, ao não serem resolvidos dessa forma de maior consciência de mim mesmo, uma terapia que me dá condições de enxergar coisas que eu não vejo por mim mesmo, eu imediatamente começo a passar essas vivências repetitivas para o corpo.
O ressentimento e o ódio são, vamos dizer, uma produção venenosa interna violenta, que tem gente que precisa, então, uma briga ou jogar para fora, tipo catarse. Eu preciso agredir, eu vou para academia dar soco num saco. Uhum. E quando eu dou soco no saco, eu olho aquele cara, eu boto a cara do sujeito, até posso pintar a cara ou botar um pano ali que é aquele meu inimigo, porque aí jogo para fora toda a minha agressividade. Eu queria que ele morresse, queria que desaparecesse. E, ao mesmo tempo, brigas intermináveis, e aí a gente tem uma briga interminável, um ressentimento interminável, tem uma tesão, tem um afeto de erótico no meio. Eu tenho prazer em agredir, eu tenho prazer em sofrer. Eu estou sempre me queixando para alguém. Eu adoro ver a pessoa com pena de mim. Olha que movimentos afetivos estranhos, cada vez mais impossíveis de entender, que pode me habitar, né? Sim. Outra amiga diz assim: está acontecendo algo semelhante na minha família. É incrível como as pessoas estão recebendo ajuda, mas não cedem 1 milímetro nas suas manias e acham que todos estão ali para lhe servir. Então, quer dizer, ela tá agora trouxe um exemplo nítido, né? Eu mereço de uma forma que essa forma que eu mereço tem que ter um ritual de respeito a mim, mesmo eu estando necessitado. Então, o outro tem que ser meio meu súdito, tem que ser da forma que eu acho que deveria ser. Então, são organizações rígidas internas que não conseguem se modificar e eu nem me dou conta de que Não, estou. exato. Esse é o grande problema. É, vai que é um Doge, né? Passando por cima de todo mundo. Sim, é como aquele rapaz lá, né? Eu não bebi, só andei a 150 quilômetros, mas o meu carro é tão bom que a minha sensação é de 40. E aquele boca aberta estava na minha Aquele frente. cara, e aquele boca aberta andando a 40 na minha frente. Mas vem cá, a avenida é minha. Uhum. Bom, aqui outra amiga também diz assim, ó, para Dr. Maia, algumas pessoas são boazinhas para multidões, mas se precisar dar um banho em um idoso da própria família, inventam as mais mirabolantes desculpas. Por que essa contradição? É porque esse é o grande problema. Quer dizer, eu dar um abraço na humanidade, olha, é uma coisa maravilhosa. Sabe que eu me sento numa cadeira e fecho os olhos e abraço com amor o Rio Grande do Sul. Tá, mas tia, por que tu não levanta a cadeira e vai lá auxiliar, vai ser voluntário? Eu não digo até que tudo seja voluntário, mas pelo menos vai até a voluntários da pátria. Sim, vai Não, ajudar. eu não posso sair da cadeira. É que dentro de mim mora alguma coisa que eu não sei bem o que, que é, né? Olha, tem outro caso aqui. Moro na Campina, aqui em São Leopoldo. Está pesado. Por 2 quadras minha casa não foi alagada. A minha vizinha, que também não foi atingida, recebeu 15 pessoas da família. Ontem ela me falou que não aguenta mais. Parece que estou no BBB. Um abração da amiga lá de São Leopoldo. Muito bem. Eu Bom, penso exatamente isso, trouxe num BBB, né? essa nos trouxe aquilo que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Daqui a pouco, e ainda por cima, como a água vai demorar para sair, vai dar briga muito séria daqui a pouco, né? É isso é que é trágico, doutor Maia, porque às vezes na hora da raiva, na hora da. A gente diz coisas que às vezes estão guardadas lá dentro de um saco, na alma, lá mais ou menos meio século. Mas aí tu solta e depois não volta, né? É porque a capacidade de adaptação de cada um é restrita, né? Então, quando o Uhum. grupo se reúne de uma forma assim mais insuspeitável, como essa, uma tragédia, né? A individualidade de cada um começa a se manifestar no grupo, né? E isso pode criar tensões e problemas, como ela já está colocando que não está aguentando mais, né? Porque cada um tem o seu jeito, a sua maneira,
e pode ter pessoas que são mais aproveitadoras do outro, e aí por aí vai, a situação vai ficando cada vez mais complexa. O não colaborativo, né? É. Numa situação dessa é como ir para um acampamento e ter aquela pessoa que não faz nada e que é tudo na mão. Quem lava as louças, Beatriz? Não faz nada, a praga não faz nada. Claro que aquilo ali vai se tornar um problema, né? É, é verdade. Mas é que Exatamente. essa contradição, mas aí teria um remédio para tomar, o maracujina. A Maria Lúcia disse que é maracujina. Não, é que as soluções são as mais variadas aí, né? A hipótese maior é que essa tragédia dure pouco e as pessoas então possam ir embora e eu tento fazer uma coordenação a melhor possível, né? Porque sempre que se junta grupos como esses, por exemplo, de lugares assim onde todo mundo até eu vi que houve uma briga muito séria num desses grupos porque lá num canto estavam transando. E transando assim, meio à vista, né, do pessoal, da quantidade de gente que tinha ali. Imediatamente começou uma briga. Outros dizendo que até abusos sexuais e querendo então fazer esquemas só de mulheres e crianças. Porque essas coletividades, vamos dizer assim, que são absolutamente nada a ver uma com a outra, se ficam muito tempo juntos, começam a surgir problemas de relacionamento de toda a ordem, né? Até selvageria, né? Até selvageria. Tu vê, o abuso sexual é uma, né? Dentro de um grupo grande, né? Tem lugares aí que tem 500 pessoas, 1.000, 2.000, e dormindo assim, um do lado do outro, né? No chão. Né? Ou sabe que é uma coisa que faz 2 dias que algumas pessoas, tipo assim, a gente meio que começa a ensaiar uma conversa nesse sentido, mas parece que é uma má vontade com a tragédia do outro. Mas é que isso também é algo para ser comentado e falado, para ser bem trabalhado, né? Porque tu não tem como segurar essas emoções dentro de uma pessoa num ambiente que é hostil, sem nenhuma, tu não tem nenhuma privacidade, tu não tem nenhum conhecimento sobre a pessoa que está sentada no colchão do lado do teu. Quer dizer, é uma coisa que realmente ela está lidando com os teus limites. Sim, por isso que estão tentando, assim, que médicos e psicólogos se aproximem desses lugares, né? Para Uhum. haver atendimentos enfim, resolver essas problemáticas que podem durar exatamente por durar mais tempo e eu ter que conviver com pessoas estranhas mais tempo. Todas essas idiosincrasias, quer dizer que são problemas pessoais de cada um, começa a haver disrupções, dificuldades, estranhamentos. Então, o ideal é que esses ambientes se resolvam o mais rápido possível, né? É. Mas se não é possível, aí então nós temos que estar preparados para todas essas evoluções que na realidade são negativas, né? O positivo é botar ali, agora o negativo é manter ali uma harmonia que começa a ser problemática. O Adroaldo Bauer Corrêa me manda aqui, ó, o CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, implanta receituários online azul e amarelo com apoio do CRF-RS. CRF é o Conselho Regional, né, Medicina. de Medicina. O presidente do Conselho, Eduardo Trindade, e a presidente do Conselho Federal de Farmácia, Giovana Ranqueta, anunciaram o trabalho em conjunto para a implantação de receituários azul e amarelo na plataforma digital do CREMERS. A conquista aconteceu após conversa com a secretária estadual da Saúde, que entendeu a urgência e a necessidade da ação neste momento de calamidade pública que atinge o Estado. A ferramenta estará disponível para uso dos médicos registrados no CREMERS às 14 horas desta quarta, dia 8, desde quarta-feira, portanto, no espaço médico, no site cremers.org.br e em alguns dias no aplicativo do Conselho de Medicina. A utilização da receita digital para medicamentos sujeitos a controle especial
foi possível a partir da publicação do ofício circular tal, da Divisão de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde. O documento trata da dispensação de medicamentos por meio de receita dos tipos A1, A2 e B1, destinados à prescrição de entorpecentes psicotrópicos. O documento autoriza a emissão de receitas por meio do Sistema Oficial de Prescrição Eletrônica do CREMERS. A receita digital foi criada de forma pioneira entre os Conselhos Regionais de Medicina em abril de 2020, durante a pandemia, e já conta com 5 milhões de documentos emitidos. Não, então tu vê o que tu estava colocando e o que começa a se abrir o quê? Eu diminuo a burocracia em momentos de crise para que as medidas que são importantes não sejam impedidas por estruturas burocráticas. Mas no momento que eu abro as estruturas burocráticas, eu também abro possibilidades de malandragens também na linha burocrática, né? Então, tu vê que o aproveitamento, sempre que eu libero situações assim muito amplas e fáceis de serem resolvidas, e geralmente é numa crise, né? Surgem as oportunidades negativas junto. Sim, daqui a pouco a gente vai ver, fulano de tal, tem um médico que tu pode comprar a receita. Então a gente tem que estar em crise, a gente realmente corta as burocracias. Mas ao cortar as burocracias que são, vamos dizer, possibilidades de conter situações adversas ou ruins que poderiam acontecer, porque é como se fosse vamos dizer assim, a pessoa tem uma empresa e quer participar de uma licitação. Tem que preencher certas regras. Mas num momento de crise, as regras têm que ficar de lado porque a eficiência é o principal, de chegar no necessitado. Mas no momento que tu abre as regras, imediatamente surge o negativo das regras, que é desobedecer regras. E depois fechar é quase que impossível, né? Por isso que, então, tudo pode acontecer dentro dessa linha mais aberta. E aí, então, vou criticar quem por isso? Mas vem cá, mas tu tem que entender que quando tu abre regras, as regras não regradas são também possíveis. E aí, então, mas quem é responsável por isso, por aquilo? Por que a polícia não põe um soldado em cada casa? Bom, mas são quantas casas? Então, nós temos que entender que numa crise, tudo de bom é possível e tudo de ruim também é possível. Mas quem é o responsável pelo ruim? Meu Deus do céu, é a crise. É a raça humana. É a crise. Então, é a crise. Quem é a crise? Somos nós. Como é difícil chegar a esse ponto. Não, total. É como eu já ouvi essa expressão, né? Não adianta botar um brigadiano em cada poste, que não vai acabar a violência, né? Não vai, né? Mas é uma ideia idealizada, como a ideia da sociedade maravilhosa, que ninguém tem problema. Mas aí não tem indivíduo. Aí é um gado, né? Quer dizer. Sim, se tu apagar tudo, se tu tirar inveja, tu tirar raiva, tu tirar amor, tu tirar medo, tu tirar ciúme, se tu tiver tudo de bom e de mal emocional que nós temos em nós, a gente vira, sei lá, um robô, um boneco. Aí a gente mede, Beatriz, quantas cabeças de pessoas tem no território? Isso. Porque todas estão ali, é só manejá-las, né? Olha, ali, nesse lado tem pasto, nesse outro agora tem água, e é só eu fazer um manejo assim das minhas cabeças, quer dizer, essa é uma ideia interessante, né? E por isso que esse filme é bem interessante mesmo, sabe? Vou ver de novo. Eu vi meio na correria ontem, o Doador de Memórias. Quer dizer, é uma sociedade absolutamente ideal, perfeita, não acontece nada de nada, nunca acontece nada. A criança nasce, depois ela é destinada pelo Conselho dos Idosos, alguma coisa, anciãos, ela é destinada para seguir uma profissão. E ela é observada pelos drones.
durante toda a vida. Tudo que ela fala está gravado, de onde ela vai, tudo está filmado e depois ela é destinada. Fulana vai ser catadora, fulana vai ser. Quer dizer, já diz tudo, né? Dizendo que cada um vai ser destinado para uma função pelo próprio sistema e depois vai envelhecer, depois vai morrer, tchau, Garibaldi, aconteceu, vem outra criança. Aí eles, quando uma pessoa faz algo que eles não gostam, eles jogam a pessoa fora, matam. Sim, mas é exatamente isso, quer dizer, como se fosse um galinheiro, né, desse criador de pinto. Quer dizer, eu trato muito bem todos até a morte, porque o interesse é obediência, né? E obediência, e quem é os coordenadores do grupo esse no filme? Os idosos. Sim, mas o chefe maior que mantém essa ordem social. É uma senhora bem idosa, me parece, porque não fica muito claro assim como é que tudo isso, como é que foi montado. A gente já viu a coisa já está funcionando e depois a gente vê aquilo se transformando, desaparecendo. Isso, então tu vê, o coordenador é uma inteligência superior que mantém quer dizer, é quase a formiga rainha, né? Isso. Todo formigueiro funciona em função da abelha rainha e da formiga rainha, que são as sociedades, sociedade dos cupins, a sociedade das formigas, a sociedade das abelhas. Tem uma rainha e todos estão funcionando à perfeição. Então a sociedade se Sem mantém. sentimento. Cada um tem o seu lugar e o seu Aham. tamanho e a sua função. É como parafuso, cada um fica no seu. Então, tu vê que essas ideias são trazidas das sociedades perfeitas que na natureza nós identificamos como essas três sociedades que eu coloquei. A abelha rainha, a formiga rainha e o cupim rei, né? O cupim rainha. E essa sociedade funciona. Há tendências no mundo a usar esses modelos como solução harmônica para a humanidade. Só que os indivíduos humanos são eles mesmos uma sociedade interna que não aceitam esse tipo de organização, ou se aceitam, se submetem um tempo e depois se revoltam. Muito bem. Temos mais uma questão aqui falando sobre aquelas pessoas que ficam cobrando nas redes que temos que sair para a rua para ajudar. E pergunto: será que levaria um casal de idoso para dentro da sua casa? Mais fácil ir para a rua e depois voltar sozinha para o seu cantinho sozinha, né? Eu acho que Mas essa questão da pessoa ficar cobrando que os outros têm que sair para a rua para ajudar, que tem que sair para a rua para ajudar, é um pouco inconveniente também, né? Porque é uma é um cobrança. modelo, é uma cobrança que tu faz para alguém, mas cada um de nós tem a liberdade de querer ajudar ou não, né? Ih, mas quando a Dependendo. cobrança fica muito sistemática, tem que ir, tem que sair para ajudar, tem que sair para ajudar. Não, não tem que sair para ajudar. A pessoa tem que ficar disponível para colaborar no que for necessário, mas ajudar é caso a caso. Pois é, e quem é que cobra assim? Por que cobra assim? É porque. Por que não usa a sua energia, então, para fazer o que, hipoteticamente, outros não fazem? Por que criticar o que não está disposto, ou que não quer, ou que não, enfim, não faz parte dele sair para ajuda? Mas Eu isso tenho que me é uma concentrar. maneira de invadir a privacidade do outro, né? Mas aí eu comando. A minha ideia é mais importante que a tua. Beatriz, Aham. vamos organizar, vamos de casa em casa descobrir quantos jovens tem ali não fazendo nada, olhando o celular para fazer de voluntário. Aí já é uma imposição. Mas tem pessoas que fazem esse tipo de crítica e se sentem no direito porque estão precisando. Sim, mas estão precisando de ti. Por que gastar energia com aqueles que provavelmente não vão querer te ouvir nem vão fazer o que tu está pedindo? E a mania que a gente também tende a achar que o que eu faço é o que está certo, né? Mas esse é o grande ponto de todos nós. Quer dizer, eu estou mais certo que tu, as Uhum. minhas ideias são muito mais capazes de
abrir campos que tu não abre. Quer dizer, de novo, já estou em guerra com o entorno, porque eu me sinto capaz, ou melhor, muito capaz, ou muito mais capaz do que a maioria. Aí já é um narcisismo. Sim, porque na verdade a gente sempre se acha o centro do mundo, né? Eu devo ter orgulho e ter uma ideia minha de positividade, de eu ser importante para mim mesmo, mas eu tenho que entender que o outro também sente a mesma coisa que eu, e eu, tendo empatia, eu vou me comunicar muito melhor com o outro, porque os dois poderiam então trocar ideias que gerariam uma saída positiva para outros, e não nós dois brigando, porque a minha ideia é melhor que a tua, né? O problema é que com essa situação toda, a empresa do meu marido está fechada e ele está em casa. Não aguento mais. Eu amo esse homem, mas ele lá e eu aqui, nos encontrando só à noitinha. B, eu Tu não vê. sabia disso. KKKKK. Mas é que são os esquemas aquele que a gente fala, né? Quando se faz o Deve ter casamento, casado depois da pandemia, né? Porque essa experiência muita gente já viveu. sim, é porque no romance a gente é fundido um com o outro. Quando passa o romance, que dura 3, 4, 5 anos, aí então tem a parceria. E a parceria também funciona bem com regras. Então ela colocou bem. Qual é a regra? Tu sai de manhã e vai trabalhar, talvez volte para o almoço e depois vai e volta para a janta. Nessa parceria, eu e tu, mas nos damos muito bem, somos parceiros. Agora, tu ficar em casa todos os dias, aí começam a surgir não parcerias. Quer dizer, o que ele está fazendo aqui? Eu nem sabia que ele era tão chato assim, ou era tão. Aham. Pior. Mas, meu Deus, a minha paz se foi. Pior, eu conheci um casal que chegou ao ponto de separação porque ele se aposentou. E Exatamente. ele se aposentou e achou que a aposentadoria era botar um pijama, botar como é, assim, uma coisa bem para ficar em casa e ficar incomodando a pessoa que trabalha em casa, né? E agora, Mas, dona patroa, agora a senhora faz tudo para mim. aham. Então agora pega teus trapos e vai, né? Segue teu rumo. Mas olha só, doutor Maia, o governo do estado ele recebeu os recursos para pagamento dos trabalhadores da cultura, daquela Lei Rouanet e tal, todo serviço de cultura, eles receberam, o governo recebeu em 18 de julho de 2023. Vamos situar, tá? Hum. A SEDAC, que é a Secretaria de Cultura, recebeu os editais da Lei Paulo Gustavo, tá? Todos os pagamentos da Lei Paulo Gustavo, o governo recebeu esse dinheiro em 18 de julho de 2023. Nós estamos hoje, dia 10 de maio de 2024, já vai fazer um ano. E sabia que ele ainda não repassou aos trabalhadores da cultura? Ah, bom, tem que se cobrar, né? Que vergonha, hein? Todo pimpão aí de jaleco cor de laranja, destaque aonde quer que vá. Coitados dos artistas, já ganha um pouco e ganhar, não recebeu o dinheiro que está ali no governo. Isso é covardia, senhoras e senhores. Porque é E qual gente é que a vive do explicação do que governo? come, né? A explicação deve ser, porque tem um trâmite, porque agora vai lá para a portaria, não sei aonde, sabe? Tem sempre uma explicação. Isso é incompetência mesmo, hein? Mas é aquilo que nós falamos, a burocracia pode ser a teu favor ou contra ti, né? Então tu vê que todas as coisas funcionam através de linhas burocráticas. E aí toda a justiça está ligada a isso, né? Então entra em crises de vários tipos e de vários níveis. E numa situação como essa nossa, a gente deveria zerar as burocracias, né? É. Mas aí os problemas vêm juntos.
Porque sem burocracia também fica o caos, né? Eu, por exemplo, eu soube de um lugar ali em Canoas que em todos esses lugares tem a distribuição de água. Então foi detectado que tinha um grupo que tinha se formado, entrava lá, né, pedia água, dizia que estava com sede, queria água, pegava as garrafinhas d'água, ia mais adiante e vendia. Exato. É exatamente isso que vai acontecer dentro de uma crise como essa. Estão roubando as casas, estão invadindo, estão. Enfim, todo tipo de abertura total abre os dois lados: o lado positivo de abrir condições de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, condições de surgirem aproveitadores dessa abertura de possibilidades. Essa é uma característica humana que aparece socialmente, microsocialmente e dentro de mim mesmo. Doutor Maia, eu não tenho nada programado e acho que nenhuma amiga minha tem para o tal do almoço do Dia das Mães. Não tenho clima. Estou fazendo errado. Quem eu vou convidar? Com que cara eu vou fazer o convite para fazer um grande almoço e tomar uma cerveja? Não tenho cara. Estou bastante deprimida. Que horror. Outra amiga aqui falando. Acho que. Bom, eu confesso para vocês que eu também não tenho nada programado para o Dia das Mães. Que é domingo, É, né? Amanhã. é, é amanhã. Então, depende do estado afetivo das pessoas e das vivências, né? Há um constrangimento até, né? Eu ter, assim, uma fartura e sabendo que tem muita gente que está 3 ou 4 dias sem conseguir se alimentar direito, né? Isso depende, então, de cada um de nós, né? Que pode-se usar, então, o encontro como uma espécie, assim, de cerimonial, Da família mesmo, né? é, uma espécie de zona onde até pode haver uma oração em função das coisas, né? Quer dizer, eu transformar esse momento de luto numa espécie, assim, eu diria, vamos dizer, o que se faz no luto? A gente tende a entender o que houve, a perda. Então, nesse aspecto, o luto é muito importante porque eu, dentro de mim, resolvo a perda e entendo por que as perdas e as catástrofes, né? Porque a morte é uma das catástrofes maiores que pode acontecer numa família. Por isso, então, aquela cerimônia do luto, de velório, há uma tristeza ali, mas ao mesmo tempo uma tendência a entender que a morte é uma companheira e que a tragédia é uma companhia do nosso mundo o tempo todo enquanto eu estiver vivo, né? Então, eu diria que é uma cerimônia desse tipo que deveria se entender, né? Eu estou mal, mas ao mesmo tempo não abro mão dos convívios familiares, das coisas boas que pode se ter nesse momento, né? A nossa história é diferente, doutor Maia. O meu carro ficou todo alagado, entrei numa correnteza, fui salvo por pessoas que estavam passando pelo local, deveria ter morrido. Acabei tendo que fazer uma passagem no serviço médico, o carro perdido, estou dando como perdido. Mas isso resultou que a minha mulher, quase ex, entrou em surto, pensou que eu ia morrer e nós fizemos as pazes. Estamos em lua de mel. Então tu vê que Que loucura, né? dentro de crises maiores podem haver vivências de porque tem uma frase que se diz muito, né? É só quando eu perco algo é que eu dou o valor real da perda ou daquilo que eu perdi. E no caso, ele perdeu a relação com a mulher, mas ao quase morrer, houve uma vivência de que, puxa vida, se eu perdesse realmente esse outro, como eu ficaria? E ele não morreu. Então, ativou-se um valor ali que estava oculto, né? E E aqui alguma coisa para deixar a gente mal aqui, né? Mas vou passar porque eu sei que está nos ouvindo. Eu, ao contrário, estou num ambiente muito bom, tenho tudo em casa, água, luz, telefone,
mas meus filhos nem ninguém me visitam. Eu passei do tempo, estou velha demais. Estou com 91 anos, lúcida e sem vontade de ficar por aqui. É só um desabafo, doutor Maia. Pois é, né? Nesse caso a gente tem que entender pessoalmente, ou melhor, olhar para mim mesmo e dizer por que se afastaram de mim, né? Porque uma pessoa com 91 anos é E um. lúcida, né? Porque ela Pela, seguido pela participa com a colocação gente dela. aqui. Uhum. Então talvez ela vê coisas nela que talvez tenham afastado esses seres dela, e ela pode fazer uma autovisão de si mesmo com hipotéticas possibilidades de mudança, né? Em relação a essas pessoas que agora estão distantes, né? Porque eu tenho que sempre ser capaz de me responsabilizar pelas coisas e não, vamos dizer, projetar nos outros o que eu gostaria que as coisas fossem ou que os outros fizessem para mim. O que eu posso fazer para mim que me deixa melhor comigo e com os outros? Esse eu acho que é o caminho melhor de autovisão de si mesmo. É porque isso é uma consequência, né? Uma pessoa que está assim é consequência de alguma coisa e ela provavelmente não deixou de estar dentro, né? Participar. Sim, porque uma pessoa rígida como ela, com 91 anos, deveria ser festejada pela família, né? É um ser que nos acompanha e está conosco há 91 anos. Por que nós não podemos festejá-la do jeito que ela gostaria? Aí eu só posso colocar a coisa nela, porque é ela que talvez tivesse que fazer alguma mudança nela para que houvesse essa aproximação de novo, né? Aqui o amigo pergunta se, foi o Adroaldo que me mandou, quando foi que foi liberado o recurso para os artistas, para a classe artística, né, da cultura. Então, eu estou cobrando e tal, mas, bom, é que faz pouco tempo, foi 18 de julho de 2023 e o cara do jaleco não conseguiu distribuir essa verba ainda, por pura competência, né? Não é nada rápido, importante, que precise fazer coisa excepcional. É de 18 de julho de 2023 que o dinheiro já está disponível, que o governo federal já deixou o dinheiro lá, apesar de toda a burocracia do Estado. O dinheiro já está no governo do Estado desde 18 de julho de 2023 e o povo agora está pedindo para ele liberar, já é dia 11 de maio de 2024. Quer dizer, fazer comparação é coisa de pivete mesmo, né? Muito incompetente. Meu Deus. Doutor Maia, o tempo vai chover, a expectativa é essa. E aí as próprias autoridades estão pedindo para ninguém voltar para casa. Esperar ainda passar até a semana que vem, porque muita água já está descendo e as pessoas estão vendo que a casa já não está invadida pela água e está voltando. Mas existe a possibilidade de uma terceira onda. Que coisa, né? E tu vê aquilo que se viu bem no início, que o Guaíba levou quase 30 dias, em 41, para voltar para os seus 3 metros, né? E é a cota de inundação, quer dizer, só quando ele voltar aos 3 metros é que as coisas começam a se estabilizar de novo, né? E aí, com chuvas, e esse nível agora de tá 4 metros e 70, o quê? 172. Quer dizer, repetindo 2000 isto é, 41, né? 41, é. E É, por isso que eles estão falando em 21 dias, né? 21 dias. Só no início de junho é que vai haver a secagem, né? Melhor, quando ele voltar a 3 metros, né? Que aí então ele para ali no cais, né? Isso, quando voltar, daí tudo vai secando mesmo, daí tem que continuar a vazão em direção lá à Lagoa dos Patos, né? E tu vê que todo mundo hoje fala que esses 68 quilômetros de dique foram feitos depois, terminados em 1970, parece,
foram muito bem feitos, né? Só faltou manutenção durante esse tempo todo, né? Mas ele protegeu muito Muito. Porto. Nós tivemos uma grande cheia aqui em 2015 ou 2014, eu não tenho bem certeza da data. A água veio até praticamente ali na orla, naquela parte hoje tem todas aquelas obras da orla, ela veio até quase a Rubens Paiva ali, aquela beira-rio ali que tem, aquela estrada ali, faixa, né? E a água subiu bastante, só não entrou na cidade por causa desses diques, que estavam tudo funcionando. 2014, 2015. Depois acabou totalmente a manutenção. Algumas casas de bombas desde 2018 já estavam praticamente na capa da gaita, né? E agora a água veio e acabou, não tinha manutenção nenhuma. E outra coisa que me chama a atenção, que eu vi que falaram um pouco, é que a gente tinha que prever uma enchente de 5,5 metros ou 6, e que as casas de bomba deveriam estar acima Mas disso para que cima, não fossem invadidas, né? Então, esse eu acho que é um dos projetos que vai ser feito a partir dali. E a outra coisa que eu me lembro é que eu, quando era guri, andava com o meu tio de barco, onde é o shopping Praia de Belas. E a gente falava na época assim, mas aqui é o Guaíba, né? Então roubaram até o Praia de Belas do uhum. Guaíba. E ele voltou, né? Por O isso que os Parque índios Marinha têm do razão. Brasil é todo roubado ali. Então, os índios têm razão. A terra é da água, né? Uhum. A terra é da água. Que o rio vai subir e vai tomar. E tem umas imagens que estão sendo distribuídas pela NASA, mostrando toda a nossa região antes e depois. Realmente é assustador, assim, né? Inclusive algumas cidades na beira do Caí, na beira do Vacacaí, toda essa região ali, algumas cidades não vão ficar no mesmo lugar. Só que tem um detalhe, doutor Maia. Ontem, assim, só por curiosidade mesmo, eu fui dar uma conferida no que fizeram depois do Katrina, lá nos Estados Unidos. Depois, quanto tempo levou para construir, reconstruir a cidade e tal, 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 né? E sabe que muita gente hoje é muito mais feliz do que era antes. E a cidade ficou bem melhor, vamos dizer assim. Perdeu um pouco daquela mística que tinha a cidade, mas ela ficou bem melhor. Depois, é uma coisa difícil de dizer agora, mas às vezes, né, tem um desapego, tem que rever diversas coisas e daqui a pouco tu tem que começar mesmo do zero. Eu tô falando aqui toda tranquila, assim, não passei por nada disso, eu sei que até é um absurdo, mas tem que olhar por esse lado também, né? Primeiro que já aconteceu o que tinha que acontecer, trágico. E segundo é ver em que pé, de que forma vão reconstruir essa sua própria história, né? A própria vida, cada E tu, um. e tu vê, né? Agora tu falou assim em avanços, né? Um dos grandes avanços, vamos dizer assim, na ficção ainda, mas que breve acontecerá, é que as cidades viverão em cúpulas, né? Dentro dessa cúpula, não, o clima é controlado como é controlado o clima num quarto com ar-condicionado. Aquelas cúpulas gigantes assim que abarcam uma cidade inteira, né? Isso é um O futuro da domo tecnologia. seria o chamado domo. É um domo gigantesco, né? Uhum. E Ah, lá pois dentro é. tudo é E, controlado, e não há problema nenhum, porque é um ideal científico das próximas cidades quando a gente conseguir crescer nesse aspecto de criar domos gigantescos, né? bom, e aqui o Ricardo nos manda para concluir. É sempre uma história meio absurda, assim, né? Uma menina de 12 anos que é influenciadora, bom que se saiba, né? Influenciadora hoje é uma profissão, que é É. influenciadora, 12 anos. Publicou fotos da viagem de lua de mel e anunciou que casou. O marido tem 20 anos e a viagem foi para o Nordeste. Aí eu perguntei para ele: casou ou foram viver juntos? Ele disse: casou. Deve ter tido autorização dos pais, quem sabe, né? Não sei. A história é muito. Que idade ela tem mesmo? 12 14? anos. Quem 12? é Bruna Gabriela, influenciadora,
anunciou o casamento com Juan Farias, de 20 anos. Fábio Oliveira, jornal Metrópolis. A questão é que a influenciadora tem apenas 12 anos, já estamos casados, escreveu num vídeo. Nas redes sociais o relacionamento não caiu bem. As regras do Estatuto da Criança. Não é ela que está errada, errados são os pais que aceitam isso. Ela pode ter aceitado, ela pode ter um corpão, parecer mais velha, ganhar o próprio dinheiro, ser influencer, mas não deixa de ser criança. É o Código Penal, né? Bruna já esteve envolvida em outras polêmicas quando comemorou a compra de um automóvel, uma BMW. Com 12 anos, eu acabei de comprar meu primeiro carro. Num outro vídeo, ela disse que vai fazer uma tatuagem. Bruna explicou e tal, né, que as coisas todas são desse jeito, e agora, bem no final da informação, vem a história de que ela estava em busca de mais pessoas para procurar por ela, né? Quer dizer, ela está causando nas redes mais seguidores, porque claro que ela não pode ter casado. Isso é óbvio que não pode ser verdade, porque nenhum lugar ali para assinar todos os documentos, nenhum cartório aceitaria. É contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem no final mostra que as coisas não são bem assim, né? Que situação. Mas tu vê que isso é um costume muçulmano, né? Casam com 8 anos. Eram os mormons que faziam isso uma época, né? Também são costumes mais da linha muçulmana, né? Na religião. O cara já tem 25 anos e casa com uma menina de 8. Que horror, né? E a Lúcia dos Santos diz: Bea, vou passar o Dia das Mães no abrigo perto de casa. Vamos levar coisas e amor e carinho para um abrigo. Olha legal, aí, né? Uma belíssima ideia. É verdade. Doutor Maia, feliz Dia das Mães, tá? Obrigado, um abraço para sua filha, para sua esposa, um abraço para todo mundo. Obrigada, a gente vai passar por isso também, né? Claro. Tem esse trabalho dos psiquiatras e psicólogos, ele realmente, eu acho que foi uma ideia excelente das instituições se preocuparem com isso, né? Todas elas fizeram aberturas para que as pessoas pudessem atender quem precisasse via internet, né? Sim. E então, eu acho que muita gente vai entender finalmente, né, que falar sobre essas questões é muito importante mesmo, né? Sim, tu tem alguém para falar, desabafar e colocar tuas ansiedades, né? Que não seja um familiar nem um amigo. Exatamente, perfeito. Muito bom. Obrigado, doutor Maia. Bom final de semana. Até a próxima. Até. Eu conversei com o doutor psiquiatra, doutor Herberto Edson Maia, que tem sido nosso parceiro sempre aqui aos sábados para a gente conversar e tratar, né, dessas questões aqui da vida em si, do jeito que ela está e como ela está, e é tão confuso, é tão... Eu sei que tem tanta gente passando uma situação bem difícil agora. Sei também que não tem uma solução nem para agora, nem para a semana que vem, mas continuamos por aqui, né? Disponíveis, abertos para a gente conversar, para trocar ideias, e sempre pensando que o amanhã, mesmo que a gente não queira, ele vai chegar. Então fica preparado para isso, né? Para todos um bom dia. O Adroaldo já fez contato, provavelmente amanhã nós teremos o Adroaldo Bauer Correia, apesar de ele estar sem internet ainda, né? Vamos ver se até amanhã a gente tem ele aqui na nossa programação a partir das 19 horas com o seu Manaua domingo.com, né? Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia. Um grande beijo a todos, um bom final de semana e fiquemos todos na paz. Até lá, até segunda-feira.